levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Lauren Lawson, o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos muito contentes de estar com você para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Agora estamos estudando, na verdade começamos no programa de ontem, ou no antepenúltimo programa. É imensamente interessante para mim e oro para que você também esteja achando interessante, que você esteja recebendo, porque isso é extremamente importante nos anais da história humana. Eu sei que o mundo não se importa muito e não acha que é importante, mas é verdade. Aqui foi uma virada na história, com uma significância, uma proporção tremenda que mudaria a atitude de milhões de pessoas no mundo, na medida que o evangelho alcança os gentios como nenhuma outra coisa na história. No programa passado fiz uma pergunta. O que foi que eu perguntei? Alguém se lembra que íamos discutir hoje? O Bob mencionou que houve um impacto muito grande sobre a vida de Cornélio. Verdade. Por que é que existia esse clamor, esse desejo ali pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Roma tinha vários deuses, mas naquele momento específico, ainda que continuavam a adorar esses ídolos e perderam a confiança na fé neles, já não acreditavam mais neles, eram objetos mortos e não valiam nada. Se tinha algo ativo em meio a eles, eram espíritos demoníacos. Mas então ele se inclina para o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Eu estava pensando na frase aqui, com toda a sua casa. Então isso não impactou somente a ele, mas ele teve um impacto sobre toda a sua casa. Uma das coisas mais difíceis, muitas vezes, é uma pessoa impactar a sua família. Vemos a mesma coisa com Raabe, que impactou uma grande parte de sua família. Eles entraram para sua casa e eles foram salvos. O carcereiro em Filipe também. Ele foi salvo com toda a sua casa. Então, acredito que Deus estava alcançando um coração faminto. E de acordo com o que você está dizendo, a moralidade do judaísmo estava milhares de anos à frente do panteão de deuses romanos. E essa é a razão pela qual em muitas sinagogas naquela época tinham um lugar que chamavam de lugar dos estranhos. Eram gentios e a grande maioria deles iam para a sinagoga, não se tornavam judeus, eram poucos que se tornaram, mas eles iam para ali todo sábado para ouvir as escrituras sendo lidas e ouvir os sermões pregados no sábado, porque, como dissemos, a moralidade do judaísmo estava milhares de anos à frente. Eles eram chamados de temedores de Deus. Sim, não aceitavam o judaísmo, não seguiam por completo, alguns sim, outros não. Sim, mas eles reconheciam essa grande diferença ali e eram atraídos para aquilo. Não é isso que você concluiu em seus estudos? Exatamente. O povo judeu é o que chamamos de monoteístas e o povo romano eram politeístas. Então, quando você pensa nisso, há uma grande diferença. E a questão, na observação que vocês fizeram, é como esse homem chegou a uma posição firme na fé judaica, mas não era só isso. Agora ele estava abrindo o coração para uma outra área de fé, que era a fé cristã. Essa era uma pessoa notável. Na época ele não sabia. Quando eu chegar no céu, quero conhecê-lo. Eu vou querer conversar com ele. O que é muito interessante, como no último programa vimos como a igreja
que em sua maioria era composta de judeus, relutou e demorou para alcançar o mundo gentio e dar o evangelho a eles por causa da tradição e, mais uma vez, pela influência, eles se auto-justificavam. Tiveram milhares de anos de história de separação entre eles e o mundo gentio, voltando até Abraão. Então, olha, estava na mente deles, não é? Ser contra os gentios. E eles relutaram a alcançar o mundo gentio, e agora temos aqui um gentio que estava buscando a Deus, ele não conhecia Jesus, não sabia sobre ele, pelo menos não sabemos se ele sabia. Vamos falar disso um pouco. Eu estava estudando um pouco sobre Cornélio e ele devia ter sido transferido para Cesareia há pouco tempo atrás, porque certamente ele ia ter escutado falar de Cristo durante o ministério pessoal de Cristo. Mas você está dizendo que foram 10 anos desde a época de Cristo até agora. Então, sem dúvida alguma, ele foi transferido ali nesse período de tempo como chefe daquela área. Pode continuar. Nós não sabemos até que ponto ele sabia sobre Jesus de Nazaré, não sabemos. Mas aqui nós sabemos que quando Lucas escreve isso, ele escreve sobre um homem que estava buscando a Deus e que ele tinha entregado seu coração para Deus, para Jeová. E acho que é interessante que você tenha uma igreja judaica que está relutando a alcançar os gentios, aí Deus pega um gentio e faz ele buscar a Deus. E, em troca disso, ele dá uma visão a Pedro dizendo, vá até aquele homem. Você está dizendo que partiu mais do gentio. Certo, os crentes judeus relutaram ir até os gentios, então Deus pegou um gentio faminto e Deus usou. E Deus deu a Pedro uma visão e disse, esse é um gentio faminto que quer a verdade. Ele precisa do evangelho. Olha para a preparação que acontece na vida desse homem, esse gentio. Penso também na mulher da Ciro-Fenícia. Pessoas estavam buscando a Deus e a resposta de Deus para isso. Deus está buscando a mulher samaritana também. Ele disse, eu preciso passar por Samaria. Jesus, através da palavra de conhecimento, sabia que tinha alguém ali com o coração faminto e Deus guiou ele até aquela mulher. É bom adicionar aqui também que nem todo judeu na história, tinha uma atitude ruim para com os gentios. A antiga aliança é repleta de informações que eles tinham que ser as pessoas que levariam a palavra de Deus para as nações gentias. Mas eles não seguiram isso, não é? Como um todo, não. Mas sempre houveram exceções para a regra. E eu estou mencionando aqui é que talvez esse homem Cornélio fosse abençoado bastante para encontrar alguém que realmente amava a Deus, ainda que não entendia necessariamente a fé cristã naquela época. Porque se estivessem operando na sinagoga, que era o que faziam, operando na sinagoga, não estaríamos falando de judeus cristãos, mas sim de judeus comuns. Entendeu? E o outro lado disso é que até mesmo um testemunho que não é o melhor dos testemunhos pode tocar o coração gentio. E é Ruth, a história de Ruth. Ela decidiu ter fé em Jeová, de uma família que, se entendemos corretamente, fugiu da vontade de Deus, que não vivia bem. E, alguma hora ali, aquele coração, no coração daquela moabita, viu algo no judaísmo, ou no que se parecia com o judaísmo, que foi além de Quemosh, que foi além de todo o paganismo, e encontrou uma fé que falamos dela até hoje. Então, assim,
o que o Bob mencionou é muito importante de se entender, mas talvez ele tenha sido ajudado em seu desejo por Deus por uma testemunha que não era anti-gentia. Ele teve uma testemunha. Olha o versículo 22. Um anjo apareceu para ele. Olha só, essa é uma boa testemunha. E quando você vê esse versículo, diz que ele teve um bom relatório em meio à nação judaica. Então ele já estava em um relacionamento bom com a fé judia e devia ser um membro ali também. Com certeza ele tinha influências positivas na vida dele, vinda dos judeus, que não tratavam ele como ralé da terra, mas com respeito. Tanto é que ele converteu seu coração a Deus. Mais uma vez, o que ressalta para mim aqui é que a relutância da igreja judia em alcançar os gentios fez com que Deus despertasse o coração de um gentio para buscar a Deus. E a forma convencional seria a igreja receber a palavra, ser movida pelo Espírito e pregar a palavra para os gentios. É a forma convencional. Mas, quer saber? Às vezes, não fazemos isso, não seguimos. Isso se aplica para todos nós. Não queremos ser guiados pelo Espírito exatamente como Ele quer, porque temos mentalidades formadas. Olha, parece que quando realmente o Espírito Santo falou, é hora de começar, embalou. Foi em Antioquia. Os gentios estavam sendo salvos ali e, olha, eles estavam indo da maneira judaica. E foi quando Barnabé foi enviado de Jerusalém. Eles estavam indo para os cristãos em Antioquia. Sim, era uma igreja de judeus ali, se você pensar. Olha, se não estou enganado, não está bem associado com cristãos, mas as associações com os judeus que despertaram a fome de Cornélio. Mas havia um espírito ali que atraiu ele. Correto, verdade. Até esse lugar. E é ali que Paulo começaria. Vamos para o intervalo, voltamos já, não saia daí. Todo crente deveria estudar a palavra